é Raquel Monteiro e estou aqui mais uma semana para o nosso subsídio doutrinário, pedagógico e bíblico do estudo para professores de jovens. Nesta semana nós estamos estudando a lição de número 8, que tem por título A Tentação de Fugir do Julgamento de Deus. O texto principal se encontra no livro de Jeremias, capítulo 17, o versículo 5, que diz o seguinte: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. O resumo da lição diz o seguinte: os israelitas deveriam aceitar o julgamento de Deus, mas foram tentados a buscar a ajuda dos egípcios e por isso foram repreendidos pelo Senhor. A leitura semanal traz bastantes versículos que vão falar sobre o pecado de Judá, o perigo de não confiar no Senhor e fala também sobre o socorro do Senhor. É importante observar na introdução da nossa lição, certo? Que a temática apresentada nesta lição vai tratar sobre o povo de Judá, o reino sul, e todo o desdobramento que aconteceu após eles realmente permanecerem em desobediência. Então Deus usou o profeta Jeremias para falar sobre esse juízo, sobre esse julgamento e que eles pudessem de fato se arrependerem. Mas, como diz o nosso título da lição, a tentação de fugir do julgamento de Deus. A lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico diz o cenário de Judá, que tem como subtópico Jeremias e seu ministério. 2. Deus adverte ao seu povo sobre o juízo. 3. A busca pela ajuda dos egípcios. O nosso tópico 2 diz assim: maldito o homem que confia no homem. Vai falar no seu subtópico 1, contando com a ajuda dos homens para fugir do que Deus determinou. Subtópico 2 diz: maldito o homem que confia no homem. Subtópico 3, para se afastar do Senhor. E por fim, nosso terceiro tópico diz assim: é melhor confiar no Senhor. E nós temos o subtópico 1, que diz: o coração é enganoso. Subtópico 2 diz: aquele que confia no Senhor. E o subtópico 3 diz: o Senhor é juiz. Então, caro professor, nessa parte introdutória da lição, o tema fica bem destacado, que vai tratar sobre o julgamento que Deus havia predito ao povo de Israel e que este estava tentando fugir, a tentação de fugir do julgamento de Deus. Lembrando que nós estamos estudando as diversas tentações, então é sempre importante que o professor faça um resumo das lições anteriores, principalmente a lição passada, que falou sobre um rei também que teve graves consequências e sofreu em seu reinado devido à sua arrogância e sua prepotência. E aqui fala sobre, novamente, um povo que estava sendo subjugado por este rei. Entretanto, seu coração ainda estava endurecido e eles buscaram auxílios em outras nações, mas não no Senhor. Então é importante o professor destacar aqui para seus alunos. No nosso subtópico 1, fala sobre Jeremias e seu ministério. Aqui é importante o professor frisar quem era Jeremias, como foi que Jeremias começou e desenvolveu seu ministério, alguns percalços e percursos de Jeremias na sua trajetória enquanto profeta daquela nação. É importante o professor trazer esse pano de fundo, trazer como era a seleção de profetas, até porque tem sempre algum aluno ou outro novato na sala que não conhece essa trajetória. É importante o professor destacar nesse início, esse início da carreira do profeta.
No nosso subtópico 2 diz que Deus adverte seu povo sobre o juízo. Aqui é importante destacar para seu aluno que Deus sempre, em todas as ocasiões, vai prevenir, alertar, exortar a seu povo antes de cumprir aquilo que ele havia dito, seja por meio dos castigos ou por meio das bênçãos. Então Deus já havia predito ao povo de Israel, a gente já estudou a lição aqui da murmuração do povo de Israel. Deus já havia predito algumas bênçãos para esse povo, caso houvesse a obediência, bênçãos de prosperidade, bênçãos de saúde, bênçãos de frutificação. Entretanto, ao longo dos anos, o povo foi esquecendo desses princípios e valores pregados desde a época mosaica. Então foram se perdendo ao longo dos anos. E Deus sempre usava seus profetas para relembrar e dizer para Israel voltar ao Senhor para que não fossem castigados. Um versículo muito interessante para que o professor pode citar neste momento aqui como subsídio é o livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, que diz o seguinte: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos os profetas. Então, o Senhor Deus sempre está preocupado em alertar, em avisar, porque Ele nos ama. E isso Deus deixou bem claro para o povo de Judá. Entretanto, o povo de Judá continuou na sua desobediência. No subtópico 3, fala sobre a busca pela ajuda dos egípcios. E aqui um ponto interessante, que os egípcios têm a ver nessa situação. Lembrando que os egípcios também estavam na luta territorial. Era uma grande civilização, assim como a Babilônia, e eles disputavam territórios para expansão, porque o que demonstrava poder de uma nação era a quantidade de territórios que esta civilização conquistava. Então, os egípcios, antes inimigo do povo hebreu, inimigo do povo de Israel, que tanto massacrou, escravizou, estava em luta com a Babilônia por territórios, porém, o povo de Israel, por ser oprimido pela Babilônia, resolveu buscar auxílio justamente nos egípcios, para o povo egípcio. E diz aqui, na ótica dos hebreus, o Egito era uma opção militar que poderia fazer frente à Babilônia. Então, pelo fato de eles serem contra a Babilônia, que estava os oprimindo, eles acharam que era benéfico buscar ajuda ao Egito. E não perceberam como isso era ofensivo ao nosso Deus. Então, é importante deixar claro esse ponto para seus alunos. Agora vamos para o nosso momento EBD. Caro professor, nunca esqueça de mencionar no domingo, durante a semana, o momento EBD na sua escola, na sua congregação, na sua igreja. Faça esse momento 5, 10 minutos, utilize durante o culto para convidar os irmãos, os outros congregados que ainda não fazem parte da EBD ou que por algum motivo estão afastados a participarem desta escola maravilhosa. Você pode trazer um pequeno resumo da lição, você pode fazer um convite, entregar para esse irmão, para essa irmã, ou ainda pedir um espaço no momento do culto para você divulgar o tema central da lição, o que nós estamos estudando, qual é a importância desse tema, convidando todos os irmãos a participar. Olha que bênção, imagina o seu convite ter resultado no domingo. Chega lá aquele irmão que não participa, começar a participar, aquele jovem que ainda não frequenta a EBD, passar a frequentar. Então é um momento muito importante. Participe, convide o seu irmão para participar da EBD durante a semana.
Amém? No nosso tópico 2, diz assim: maldito o homem que confia no homem. Nosso subtópico 1 diz: contando com a ajuda de homens para fugir do que Deus determinou. Aqui vai falar sobre o subtópico 3, essa busca do povo de Israel pela ajuda dos egípcios. E aqui vai destacar de forma mais detalhada como é que se deu esse processo de ajuda. E também vai trazer grandes lições práticas para seus alunos. Então, nesse subtópico aqui 1, é importante o professor destacar que o povo estava cativo na Babilônia, mas eles estavam contando com a ajuda dos egípcios para poder adquirir êxito na sua batalha contra os babilônios. Eles achavam que se eles se aliassem aos egípcios, pedissem ajuda, os egípcios libertariam o povo das garras de Babilônia. Entretanto, isso não iria acontecer. Então, a sujeição à Babilônia deveria ser vista como uma sujeição à disciplina de Deus, mas para um povo que não ouvia o Senhor, também não perseveria o julgamento. Então, eles buscaram, isso representou uma afronta perante o Senhor. E aí, é muito interessante o professor destacar nesse ponto, doutrinariamente, para seu aluno, que nossa confiança sempre deve estar pautada nos princípios da palavra do Senhor e na busca constante em oração, em leitura da palavra, para que nós venhamos ter respostas do Senhor diretamente para nós e não buscar auxílios terceiros, deixando a opção divina como última opção. O jovem não deve agir dessa maneira. É importante o professor destacar neste subtópico aqui. No subtópico 2, maldito o homem que confia no homem, há um versículo, uma referência aqui na lição, que diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne seu braço e aparta seu coração. E aí o professor destaca o contexto desse versículo, que muito é citado nos altares. Esse versículo aqui, ele é citado por ocasião desta escolha do povo de Judá, pedir auxílio aos homens, a uma nação pagã, uma nação que tanto no passado já havia feito sofrer o povo de Israel. Eles não tinham lembranças mais. Será que não haviam lembrado que eles foram escravos no Egito? Então, o profeta, Deus usa o profeta e diz que seja maldito. E a maldição chegaria sobre a vida de Judá, porque estava confiando em outro homem e não nas mãos do Senhor. E aqui tem um versículo que é muito interessante, o professor pode usar em sala de aula, é um subsídio bíblico, vou ler aqui, que se encontra no livro de Salmos, versículo 7, que diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus. Esse versículo é muito interessante para mostrar que era muito comum se confiar naquela nação que havia muitos carros e cavalos, porque quanto maior a quantidade de carros e cavalos, maior o poder bélico da época daquela nação. Então, eles confiavam, né? Aqui como o profeta Jeremias fala sobre o povo de Israel confiando, por isso que ele disse: maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço, né? Confia e faz do seu braço. O salmista também já dizia: uns confiam em carros, outros em cavalos, exatamente por causa desse contexto de guerra e que muitos haviam esse processo de confiança nesses recursos. Mas ele dizia: mas nós faremos menção do nome do Senhor. E mais uma vez, trazendo para a prática dos alunos, para a prática atual, nós devemos fazer menção ao nome do Senhor e sempre confiar no Senhor. Subtópico 3, para se afastar do Senhor. Então, além
de desobedecer ao Senhor, buscar ajuda de outras nações, eles ainda se afastaram do Senhor. E aqui fica uma dica muito importante para o seu aluno. O professor pode fazer, inclusive, um comparativo com a lição de Davi, porque Davi foi um homem que pecou perante o Senhor, foi um homem que realmente prosseguiu em seu pecado, teve um abismo chamando outro abismo e praticou assassinato e adultério e tantas coisas, mas a diferença de Davi para o povo de Judá, a diferença de Davi para a ação do povo é que ele tinha um coração quebrantado, ele era próximo de Deus. Então, o povo estava afastado do Senhor. Então, não bastava desobedecer, eles nem lembravam mais do Senhor. E aí é um grande perigo, porque quando nós nos esquecemos do Senhor, nós tendenciamos a buscar outros recursos que não sejam da parte do Senhor. E aí é importante demais o professor deixar isso claro para seus alunos. No tópico 3, retomando o tópico, o terceiro subtópico, diz: é melhor confiar no Senhor. Por quê? Porque o coração é enganoso. Então, nosso coração acha que aquela solução é a melhor para aquela situação. Quando o Senhor diz no livro de Provérbios que muitos são os planos do coração do homem, mas do Senhor a resposta da boca. Então, nosso coração, ele é sim enganoso e a rebeldia, né, esse fato de não confiarmos no Senhor, de querer resolver com os nossos próprios recursos, é demonstração de que nós iremos mais adiante nos enganar. Aqui o professor deixa bem claro esse pequeno subtópico. No subtópico 2, aquele que confia no Senhor diz que é maldito aquele que se afasta do Senhor e confia em outras questões. Então, por isso que quando uma pessoa se afasta do Senhor e começa a confiar em seus próprios recursos, na sua inteligência, na sua força, na sua grandiosidade, que foi o que aconteceu com Nabucodonosor na lição passada, nós vimos que a sua prepotência chegou a um nível que ele não conseguia mais reconhecer, na verdade ele nunca conseguiu reconhecer Deus como todo-poderoso, ele acabou sofrendo graves consequências. Então nós temos que sempre lembrar de confiar no Senhor, né? O próprio salmista diz, né? Aquele que confia no Senhor, os que confiam no Senhor serão como montes de Sião que não se abalam. Então, se nossa confiança está no Senhor, não há por que se abalar. E aí o professor deixa claro que o povo de Judá não estava confiando no Senhor e que Israel buscou ajuda no Egito. E aí foram amaldiçoados desde já por tal atitude. No nosso subtópico 3, por fim, para fechar, o Senhor é juiz. Deus não deixaria de julgar o seu povo, certo? Por causa dos pecados. Então, aqui vale destacar, caro professor, para seu aluno, lembre-se dessa dica. Consequências virão, mesmo que haja o perdão. Então, o Senhor perdoa. Até no livro de João está escrito: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado que está intercedendo. Então, há um advogado, nós somos perdoados, nós somos sarados, mas uma coisa que não podemos esquecer, e aí deixe isso claro, principalmente para seu aluno jovem, para o seu aluno que está vivendo dificuldades nesse mundo atual, nesse mundo secular, na profissão, nos estudos, até mesmo na vida familiar. Então, por mais que ele peque, o Senhor perdoa, o Senhor sara as feridas, mas as consequências do pecado terão que ser pagas. Porque a Bíblia diz: tudo que o homem plantar, certamente ceifará. Então, todo o nosso trajeto de vida é baseado numa plantação. Há uma alegoria em relação a isso. Então, tudo que nós fazemos hoje
Por mais que nós peçamos perdão ao Senhor, Ele nos perdoa, mas nós temos que ter em mente que nós vamos sim colher as consequências de todo o nosso pecado. Claro, isso não aconteceu com o povo de Israel. Mesmo o povo de Israel sendo julgado, condenado, eles não reconheceram. Então foi preciso 70 anos de cativeiro para o povo reconhecer que o Senhor era Deus na vida deles. Então, deixar de adorar outros deuses, destruir os ídolos e se voltar completamente ao Senhor. Para o nosso subsídio pedagógico durante esta semana, nós temos algumas dicas. Lembrando que nós temos um grande subsídio ao longo do trimestre. Nosso subsídio do trimestre escolhido para esta lição foi a produção do manual para vencer as tentações. Sua turma já está produzindo? É muito importante que os alunos produzam esse manual, porque vai ficar como acervo para que eles possam a cada semana produzir, colocar ali resumos, colocar as dicas. Tem aluno que está fazendo mapa mental, tem aluno que está fazendo em forma de desenho, tem aluno que está fazendo em forma de resumo. Então, que eles vão produzir um material rico e você, professor, pode auxiliar nesse processo. Amém? Então, fica a dica, não esqueça sempre de relembrar o seu aluno durante esse subsídio trimestral. Nós temos aqui alguns subsídios, certo? Pedagógicos da própria lição, certo? O subsídio pedagógico da lição está na página 54, o professor pode acompanhar que há um quadro, reproduz esse quadro, aí ele pode usar uma xerox ou pode levar o quadro branco para a sala de aula e escrever mesmo à mão, que vai falar 3 pontos importantes. O ambiente da época, e aí casa muito bem com a situação inicial da lição, que é para fazer o panorama histórico, cultural de como é que estava o povo de Judá naquele período, qual é a mensagem principal, né, que Deus usaria o profeta Jeremias ao reino de Judá, que é exatamente o arrependimento, adiaria o juízo executado pelas mãos da Babilônia. Então Deus já havia dito que ia permitir sim que a Babilônia oprimisse o povo. E por fim, a importância da mensagem, e fala sobre o arrependimento. O arrependimento é uma das maiores necessidades do mundo imoral. As promessas de Deus para aqueles que são fiéis brilham vigorosamente, trazendo esperança para o amanhã e forças para o hoje. Esse quadro é uma bênção. Se você, professor, puder reproduzir esse quadro em sala de aula, fica aí a dica pedagógica. Uma proposta também, dica pedagógica que nós propomos esta semana é o professor levar um mapa. Por que um mapa? Porque o mapa vai situar como é que ocorria essa divisão. Esse mapa vai mostrar a divisão do reino, certo? Reino Norte e Reino Sul, para fazer uma revisão para os alunos, porque nós temos aí algumas lições anteriores, a lição aqui, por exemplo, a lição do terceiro trimestre de 2021, que fala sobre os profetas menores, traz essa divisão do reino. Então, provavelmente seu aluno já estudou a divisão do reino. Entretanto, como virou o ano, nós temos aí exatamente muitos novos alunos que entraram na turma e possa ser que ainda não tenham esse conhecimento. Então, seria interessante levar um mapa, mostrar essa divisão do reino, mostrar a ocupação de Judá, o local de Judá e por que a Babilônia conseguiu conquistar Judá, né, e fazer assim cativos e escravos. O que acontecia quando se era escravo? Eles não eram levados cativos até a Babilônia. Eram levados alguns, como o caso de Daniel, seus amigos que foram servindo. Entretanto, as pessoas continuavam nas suas terras. Entretanto, trabalhavam, mas não podiam usufruir, porque tudo que recebiam era devolvido para a Babilônia, era devolvido
para a Síria, então não tinham condições de prosperar nunca, porque eles trabalhavam como escravos dentro da sua própria casa. Olha que tristeza, dentro da sua própria terra. Então é importante o professor levar esse mapa para mostrar aí essa divisão, essa nossa dica pedagógica, a nossa dica didática, que vai também trazer uma ilustração, vai fazer com que os seus alunos prestem mais atenção na aula, se fixem ali naquela visualização. Se você não quiser imprimir, se sua igreja dispõe de data show, você pode, melhor ainda, você pode trazer ali diversas óticas do mapa para que seu aluno venha observar, traga slides da lição, isso vai contribuir, certo? E sempre lembre de fazer a aplicação da lição para seus alunos. Então, sempre que explanar um tópico, você traga uma aplicação para a realidade dos alunos, porque a partir do momento que eles compreendem a história e aplicam em suas vidas grandes lições, com certeza você terá cumprido o seu objetivo de formar crentes saudáveis e firmados na palavra, que é um dos maiores objetivos da nossa EBD, certo? Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua aula no domingo. Espero que você curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Ative as notificações para que você receba o vídeo assim que for publicado. Que Deus abençoe a sua aula e até a próxima semana.